Eu queria me ater a detalhes dessa proposta de forma breve e geral, para quem não pôde acompanhar ontem o lançamento desse programa, entender, sobretudo, secretário, qual é a grande diferença, ou se é que existe uma grande diferença, entre o Desenrola 2.0 e o programa original, lançado em 2024. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. É um prazer aqui estar com todos vocês. Bom, tem uma grande diferença. O Desenrola, o atual Desenrola, né, o novo Desenrola Brasil, ele tem duas grandes diferenças em relação ao anterior. A primeira, que é muito importante, que ela vai ser utilizada a própria plataforma, os canais dos próprios bancos. Isso faz muita diferença. No outro Desenrola, tinha uma plataforma própria, precisava ter acesso ao Gov.br, tem uma série de requisitos que complicou um pouco o acesso para algumas pessoas. Agora não, no seu próprio aplicativo do seu banco, na sua agência, com o seu gerente, você vai poder fazer essa renegociação. Esse é o primeiro aspecto que muda muito o acesso. O segundo aspecto é que no primeiro ele estava focado um pouco mais em dívidas mais antigas, e esse está focado em dívidas mais jovens, ou na inadimplência de um período mais curto. E por que isso é importante? Porque justamente a população que está inadimplente agora entre 90 dias, 1 ano, até 2 anos, está sofrendo a dor da inadimplência, da negativação, de não ter mais um cartão de crédito, não poder fazer uma compra. Então isso faz muita diferença. Poder resgatar essas famílias, essas pessoas e voltar elas para a adimplência, dar acesso a elas ao sistema novamente, até o seu cartão de crédito, isso faz muita diferença. Tem um aspecto reputacional, de autoestima e tem também, obviamente, de uma recuperação da adimplência que é muito saudável e interessante. Então, essas duas são duas grandes diferenças aí de forma bem breve. Secretário, a gente observava o governo federal e muito do discurso era: os números econômicos estão bons, a gente tem uma inflação baixa, a gente tem um crescimento da economia, com exceção da taxa de juros que é muito alta. Mas nunca se passou nas conversas, ou pelo menos nos discursos, a questão do endividamento. Os senhores foram pegos um pouco de surpresa, não sabiam que, apesar dos números econômicos positivos, vinha acontecendo esse problema para as famílias brasileiras, principalmente para as mulheres e os jovens de baixa renda? Olha, o endividamento, o problema do alto endividamento, ele já vem desde da pandemia, né? Então, lá houve já um crescimento importante do endividamento. No Desenrola 1, tanto era uma preocupação que nós fizemos em 2023, o Desenrola, para tentar sair desse processo, mas tem alguns fatores novos que acabaram também afetando esse processo de endividamento. Houve uma baixa momentânea e depois uma elevação. E aqui não tem como não mencionar as apostas, né? As bets acabam de alguma forma também tendo um papel nesse endividamento. Algumas famílias estão perdendo um pouco o controle, algumas pessoas perdendo o controle com essas plataformas. E também a própria bancarização, né? Houve um crescimento muito grande da bancarização, o que é excelente, mas junto também uma grande oferta de cartões, de possibilidades de compra, e isso exige uma capacidade de autorregulação, de educação financeira, que às vezes é comum as pessoas acabarem se perdendo nesse processo e ter um endividamento um pouco maior. Então, assim como tudo que nós fomos identificando como um problema importante, estrutural, a gente foi enfrentando, e aqui novamente nós estamos enfrentando de uma forma bem clara a questão do endividamento, mas não só de uma forma conjuntural, também com medidas estruturais para poder ajudar que essa população tenha esse alívio, mas também que não volte para o elevado endividamento. Então, por exemplo, a proibição do uso de plataformas de apostas pelo período de 1 ano, para quem participar do programa, é uma das medidas que vão ajudar a quebrar esse hábito das pessoas comprometerem uma parcela da sua renda com esse tipo de apostas, né? Eu queria só voltar um pouquinho na comparação. As nossas analistas já estão em tela e vão perguntar para o senhor na sequência, secretário. A gente ouviu muito a tese no Palácio do Planalto de que, com o aumento de benefícios até mesmo anteriores, né, a esse Desenrola 2.0, aqueles no início do governo Lula 3, né, Bolsa Família, reajuste do salário mínimo, isenção do imposto de renda, luz do povo, gás do povo, enfim, vários benefícios sociais, somados também a outros fatores, a exemplo das
taxas muito baixas de desemprego, que as pessoas elas começaram a se endividar mais, inclusive ultrapassaram, ficaram mais enforcadas até do que antes do desenrola original. A gente ouviu que houve até pesquisa no Palácio do Planalto apresentada ao presidente Lula trazendo esses dados. Aí mais uma vez eu te pergunto, né? A gente fez um comparativo aqui no início da entrevista, mas eu queria entender o que faz o governo acreditar que desta vez, com o Desenrola 2.0, o resultado vai ser diferente da primeira versão, de que o endividamento de fato dessas pessoas, sanados de uma vez, vai se perpetuar, que as pessoas não vão voltar a se endividar depois. Olha, Tainá, acho que é importante separar algumas questões, né? O endividamento em si, dentro de um patamar razoável, ele é saudável. O endividamento para aquisição de patrimônio, uma casa, um veículo, as compras ali no seu cartão, dentro de uma razoabilidade, faz parte da vida e está tudo bem. Isso é até saudável. O problema é quando ele atinge o patamar que compromete a renda de uma forma tão significativa que acaba ocorrendo a inadimplência e isso realmente aí não entra numa seara não saudável. Então é preciso corrigir. O Desenrola 1, ele objetivou isso, teve um efeito, mas, de novo, com esses fatores, ele acabou gerando novamente um endividamento. Dessa vez, a gente está tentando enfrentar esse processo. De novo, fazendo um desenrola mais potente até do que o anterior, com a capilaridade dos bancos, nos próprios canais, ele deve atingir um número maior de pessoas. Tem a possibilidade do uso do FGTS para quitação das dívidas, isso também é importante, porque lá atrás as pessoas renegociou, ela parcelou, mas também depois talvez ela não conseguiu pagar, honrar aquela operação integralmente. Dessa vez ela vai poder pegar o FGTS e quitar a operação, quitar parte das parcelas. Então isso ajuda realmente a aliviar de forma definitiva. Ou a questão de proibição das apostas também é algo que teve um papel para crescer o endividamento no período recente. Então ter essa atuação conjunta com a proibição do uso dessas plataformas vai ajudar que eles não se endividem novamente para fazer apostas, comprometer renda para apostas e nos casos mais extremos, pegar operações de crédito para fazer apostas. Então, com isso, a gente acredita, de fato, mais investimento em educação financeira. Nesse programa, as instituições financeiras vão ter que destinar 1% de tudo que renegociar em ações pactuadas, em projetos pactuados com o governo federal de educação financeira para a população. Então, isso é algo que leva tempo, mas precisa ser feito, para que as pessoas tenham mais consciência e possam fazer escolhas conscientes, né? O endividamento ele não é ruim, desde que ele seja feito dentro do que é possível suportar com a renda disponível daquela família ou daquela pessoa.